Neemias. A oração de Neemias sobre Jerusalém, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Aconteceu no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu em Suzã, capital do reino. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns varões de Judá, e lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E me disseram: os remanescentes, os que ficaram no cativeiro ali na província, estão em grande aflição e afronta, e o muro de Jerusalém derrubado e suas portas queimadas. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, e plantei durante alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus dos céus. E disse: rogo-te, ó Senhor, Deus dos céus, forte, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia aos que amam e guardam seus mandamentos. Estejam agora atentos teus ouvidos e abertos teus olhos para ouvir a oração de teu servo, que faço agora diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, que cometemos contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai temos pecado. Corrompemo-nos grandemente contra ti e não guardamos os mandamentos, estatutos e preceitos que deste a Moisés teu servo. Lembra-te agora da palavra que deste a Moisés teu servo, dizendo: se sois infiéis, eu vos espalharei pelos povos. Mas se vos tornardes a mim e guardardes meus mandamentos e os praticardes, mesmo que fossa dispersão, chegue até as extremidades dos céus, dali vos recolherei e vos trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar meu nome. Eles, pois, são teus servos e teu povo, que redimiste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Rogo-te, ó Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração de teu servo e à oração de teus servos que desejam reverenciar teu nome. Conceda agora bom êxito a teu servo e dar-lhe graça diante daquele varão, porque eu servia como copeiro ao rei. Artaxerxes envia Neemias a Jerusalém. Capítulo 2. Aconteceu que no mês de Nissã, no 20º ano do rei Artaxerxes, estando o vinho diante dele, tomei-o e o servi ao rei. Porém, nunca antes estive eu triste em sua presença. E o rei me disse: por que está triste teu rosto, se não estás enfermo? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei eternamente! Como não estará triste meu rosto, estando a cidade, casa dos sepulcros de meus pais, deserta, e suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que desejas? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei e teu servo achar graça diante de ti, envia-me a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, e eu reedificarei. Então o rei me disse, e a rainha estava assentada junto a ele: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? E foi do agrado do rei enviar-me depois que eu lhe determinei o tempo. Também disse ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores do outro lado do rio, para que me permitam passar até chegar a Judá, e carta para Asaf, guarda do bosque do rei, para que me dê
madeira para as portas do palácio da casa e para o muro da cidade e a casa em que estarei. E me concedeu o rei as cartas segundo a boa mão do Senhor sobre mim. Fui aos governadores do outro lado do rio e lhe dei as cartas do rei, e o rei enviou comigo capitões do exército e cavaleiros. Porém, ouvindo o Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, desagradou-lhe grandemente que viesse alguém a procurar o bem dos filhos de Israel. Neemias anima o povo a reedificar os muros. Cheguei, pois, a Jerusalém, e depois de estar ali 3 dias, levantei-me de noite, eu e uns poucos varões comigo, e não disse a homem algum o que Deus pusera em meu coração que fizesse em Jerusalém. Não havia comigo cavalgadura, exceto a única em que eu cavalgava. Saí à noite pela porta do vale para a fonte do dragão e a porta do monturo, e observei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e suas portas que estavam consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o tanque do rei, mas não havia lugar por onde passasse a cavalgadura em que ia. Subi à noite pelo ribeiro e observei o muro, e dei a volta e entrei pela porta do vale e voltei. Os oficiais não sabiam aonde fora nem o que eu fizera. Ainda então, não havia eu declarado aos judeus e sacerdotes, nem aos nobres e oficiais, nem aos demais que faziam a obra. Disse-lhe, pois, vós vedes o mal em que estamos em Jerusalém. Está deserta e suas portas consumidas pelo fogo. Vinde e edifiquemos o muro de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então eu lhe declarei como a mão de meu Deus fora boa sobre mim, e também as palavras que o rei me dissera, e disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Assim fortaleceram suas mãos para o bem. Porém, quando souberam, Sambalate, o Oronita, Tobias, o servo amonita, e Gersem, o arábio, zombaram, dizendo: que é isso que fazes? Rebelai-vos contra o rei? Respondendo-lhe disse: o Deus dos céus, ele nos prosperará, e nós, seus servos, levantarmos-emos e edificaremos, porque vós não tendes partes, nem direito, nem memória em Jerusalém. A divisão do trabalho de reedificação, capítulo 3. Então levantou-se o sumo sacerdote Eliasibe com seus irmãos sacerdotes, e juntos edificaram a porta das ovelhas. Eles arrumaram e levantaram suas portas até a torre de Sem, e edificaram até a torre de Ananel. Junto a ela edificaram os varões de Jericó, e também edificou Zacur, filho de Enri. Os filhos de Asená edificaram a porta do Peixes. Eles a amadeiraram e levantaram suas portas com suas fechaduras e ferrolhos. A seu lado restaurou Meremote, filho de Urias, filho de Cos, e do lado deles restaurou Messulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Junto deles restaurou Zadok, filho de Baaná. Junto a eles restauraram os tecoitas, mas seus nobres não se prestaram ao serviço de seus senhores. A porta velha foi restaurada por Joída, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, que a amadeiraram e levantaram suas portas com suas fechaduras e ferrolhos. Junto deles restauraram Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, e os varões de Gibeão e de Mispa, que estavam
sob o domínio do governador do outro lado do rio. Junto deles restaurou Uziel, filho de Araías, dos ouvires, junto ao qual restaurou também Ananias, filho de um perfumista. Assim restauraram a Jerusalém até o muro largo. Junto deles restaurou também Refaías, filho de Ur, governador da metade da região de Jerusalém. Também restaurou junto deles e de fronte à sua casa Gedaías, filho de Arumaf, e junto dele restaurou Atus, filho de Asabeneias. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate, Moabe, restauraram outro trecho e a Torre dos Fornos. Junto deles restaurou Salum, filho de Eloés, governador da metade da região de Jerusalém, ele com suas filhas. A porta do vale restaurou-a Anum, junto com os moradores de Zanoa. Eles a reedificaram e levantaram suas portas com suas fechaduras e seus ferrolhos, e 660 metros do muro até a porta do monturo. Reedificou Malquias, filho de Recabe, governador da província de Bet-Aquerem, a porta do monturo, e levantou suas portas, suas fechaduras e seus ferrolhos. Salum, filho de Coozé, governador da região de Mispa, restaurou a porta da fonte. Ele a edificou, amadeirou-a e levantou suas portas, suas fechaduras e seus ferrolhos, e o muro do tanque de Selá, até o jardim do rei e até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele restaurou Neemias, filho de Azibuque, governador da metade da região de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, e até o tanque lavrado, e até a casa dos valentes. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e junto a ele restaurou Asabias, governador da metade da região de Keila por sua região. Depois dele restauraram seus irmãos Bavai, filho de Enade, governador da metade da região de Keila. Junto dele restaurou Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, outro trecho de fronte, a subida da casa das armas no canto do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, com todo o fervor restaurou outro trecho, desde o canto até a porta da casa de Eliasibe, sumo sacerdote. Depois dele restaurou Meremote, filho de Urias, filho de Cos, outro trecho desde a entrada da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele restauraram os sacerdotes habitantes da campina. Depois deles restauraram Benjamim, Azube defronte à sua casa, e depois deles restaurou Azarias, filho de Mazeias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele restaurou Benuí, filho de Anadade, outro trecho desde a casa de Azarias até o ângulo do muro e até o canto. Palaal, filho de Uzai, restaurou defronte do canto e a torre alta que sai da casa do rei que está no pátio do cárcere. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel restauraram defronte da porta das águas para o oriente e a torre que sobressaía. Depois deles restauraram os tecoitas, outro trecho defronte da grande torre que sobressai até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos restauram os sacerdotes, cada um defronte de sua casa. Depois deles, restaurou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele, restaurou Semaías, filho de Sacanias, guarda da porta oriental. Depois dele, restaurou Ananias, filho de Selemias, e Anum,
O sexto filho de Zalaf restaurou outro tramo. Depois deles, restaurou Mesulão, filho de Berequias, defronte de sua câmara. Depois dele, restaurou Malquias, filho de um Ovires, até a casa dos servos do templo e dos comerciantes de fronte da porta do juízo e até a sala do canto. E entre a sala do canto, a porta das ovelhas, restauraram os ourives e os comerciantes.